Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, está guardado um dos mais incríveis tratados históricos. Há mais de 500 anos, em 1494, Portugal e Espanha dividiam o mundo. A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde era traçado um meridiano que delimitava zonas de influência. As terras e os mares a leste seriam de Espanha, as terras e os mares a oeste seriam de Portugal. Estava celebrado aquele que ficaria para a história como o Tratado de Tordesilhas. Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. O que é espantoso acerca das explorações portuguesas do século XV ao século XVI é que fizeram com que um pequeno país europeu formasse um enorme império espalhado pelo mundo. E isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Nuno Fonseca é engenheiro naval e dirige um trabalho de investigação que pretende revelar como seria uma embarcação que fazia as mais longas viagens dos descobrimentos portugueses. Portanto, é evidente que Portugal, nesta altura, dominava a tecnologia de construção naval. Estes navios eram dos mais avançados que faziam naquela altura. Eram tecnologia de ponta. Visto por esse lado, é parecido com o vai-vem espacial. O vai-vem é o melhor que se pode construir na aviação espacial. Da mesma forma, os navios construídos para as descobertas eram os melhores navios da altura. Estamos a falar da utilização de tecnologia de ponta. É o melhor que há em cada momento. Simplesmente uma coisa é ir para o espaço com a parafernália imensa de computadores atrás e com uma capacidade de programação e preparação das viagens que existe hoje em dia, e outra coisa é ir para o mar no século XVI. Era muito mais difícil a vida a bordo dos navios veleiros no século XVI do que viver a bordo do Space Shuttle. Isso até se prova porque hoje há turistas espaciais e no século XVI por turismo ninguém navegava. Se pensarmos que somos muito avançados, cometemos um grande erro. Porque se recuarmos 500 anos, percebemos que houve uma capacidade extraordinária das pessoas para pegar na tecnologia contemporânea e usá-la de uma forma que lhes permitiu fazerem coisas que nenhum de nós poderia fazer hoje. Empreendimento organizado de descobrimento a longo prazo, o feito dos portugueses foi mais moderno, mais revolucionário do que as largamente celebradas proezas de Colombo. Não existe uma única pessoa entre nós que hoje seja capaz de fazer o que um navegador português conseguiu fazer há 500 anos. Apesar de terem dado início a uma época fabulosa de descobrimento e exploração do mundo, os navios dos descobrimentos são quase totalmente desconhecidos. Hoje, sabe-se mais sobre os navios de há 2000 anos do que sobre os navios dos séculos XV e XVI. Porquê?